Celebra-se hoje Dia Mundial dos Correios. É a hora consagrada ao telejornal. Para acompanhar agora e aqui, na televisão da Guiné-Bissau, da Justiça e dos Direitos Humanos procedeu à entrega de chaves de 2 viaturas da marca Toyota para os serviços prisionais de Mansoa e Bafatá. O donativo cedido pelo Presidente da República, Marciso Coimbaló, enquadra-se nas celebrações do Dia Nacional da Justiça, que se assinala a 12 de outubro. No âmbito da Jornada do Dia Nacional da Justiça, a comemorar-se em 12 de outubro, a Ministra da Justiça e dos Direitos Humanos, à frente de uma delegação do seu Ministério, entregou chaves de viatura para o estabelecimento prisional de Mansoa ao diretor João Rodrigues Fatá do Réglo, do embaixador de Boa Vontade de Zebrema e demais autoridades representadas. Teresa da Silva explica que a doação, ora entregue, foi possível graças à benevolência do Presidente da República e o ex-ministro das Finanças, que teve papel preponderante. Outras preocupações foram retidas e a ministra promete fazer diligências possíveis. A semelhança dos outros estabelecimentos prisionais que nós já visitamos, há muito trabalho a fazer. Muita coisa se fez, devemos registar, mas também muita coisa ainda resta por fazer. Vamos lançar mão ao trabalho nos próximos tempos, como eu referi há bocado, no sentido de imediatamente minimizar o sofrimento desta população prisional do estabelecimento prisional de Bafatá, no sentido de instalar imediatamente uma enfermaria que se ponha operacional para minimizar quer os custos de deslocação com os prisioneiros para os hospitais, também o próprio sofrimento, porque às vezes um prisioneiro em situação de uma emergência não se compactua com a espera de ter que se deslocar até ao estabelecimento prisional, para pelo menos poderem estar em condições de dar os primeiros socorros aqui no estabelecimento prisional e depois, se a situação requerer uma intervenção mais cuidadosa, depois faz-se-á no âmbito do estabelecimento hospitalar. O bom uso foi recomendado e, em resposta, o diretor do Centro Prisional, João Rodrigues, promete fazê-lo, como também, junto com o governador de Bafatá, Ansumani Diassi, agradeceram pelo gesto que vai suprir muitas dificuldades, como as de fazer deslocar os reclusos adoecidos para o hospital regional. Ver se a curto prazo conseguimos voltar a pôr essa serralheria operacional no sentido de continuar a dar formação aos reclusos que passam por este estabelecimento prisional e aí sim poder formá-los e reinseri-los na sociedade para serem homens úteis e que vão prestar serviço à sociedade. Instantes depois, o mesmo procedimento aconteceu em Mansoa com a entrega de outra viatura à diretora do centro, Esmeraldina Jandi, na presença de responsáveis regionais. Correios de 1973 e Correios de 2022, 49 anos depois, a empresa estatal encontra-se em falência com 149 meses de salários em atraso. Os funcionários consideram que não há clima para festejos. Celebra-se em quase todo o mundo o Dia dos Correios. Aqui no país, 49 anos depois, os Correios, sendo uma empresa estatal, encontra-se em falência, com 149 meses de salário em atraso e mais de 40 funcionários sucumbiram. Para os sobreviventes, uma mulher que fez toda a sua juventude nesta empresa lembra como eram os Correios. Uma funcionária já há vários anos disse que só vive de esmolas devido à situação. Ainda ressalva que o Ministro dos Transportes e Telecomunicações confirma que a empresa estatal morreu, mas entende que não há razão de festejos, sendo que a morte lenta está a consumi-los aos poucos. Mas a tutela da pasta não se digna resolver seus problemas, disse. Para o presidente do sindicato desta empresa, o setor dos transportes e comunicações não tem ministro, sendo que o dilema já durou muito tempo. Ainda o líder do sindicato revela que existe um projeto que possa alavancar os Correios, mas que ainda este não for assinado pelo responsável do pelouro. Apelam às autoridades competentes no sentido de reverterem o contexto de penúria em que se encontram e acusam a tutela da pasta de não se dignar a um diálogo franco
para minimizar o sofrimento, disseram. Os Correios da Guiné-Bissau é a empresa governamental responsável pelo sistema postal da Guiné-Bissau, cuja sede está situada no antigo edifício colonial dos Correios, fundada entre 1973 e 1974. Com 49 anos de existência no país e 149 meses sem os ordenados, funcionários dos Correios da Guiné-Bissau pedem a intervenção das autoridades competentes no sentido de viabilizar a empresa, que é do próprio Estado. Sobre o assunto, a TGB tentou contactar a tutela da pasta dos Transportes e Comunicações, sem resposta. A Agência Nacional de Caju pretende trazer para o país a experiência do Brasil na reforma de pomares de cajueiros. São desafios que o Ministério da FAP pretende introduzir no setor com maior rendimento econômico do país. A delegação da Agência Nacional de Caju, parceira da ROPA na sensibilização e defesa dos agricultores de caju, percorreram de 5 a 7 de outubro as regiões norte, leste e sul do país para constatar a situação de pomares de cajueiros. Trazemos a informação da cooperação técnica com o Brasil para poder fazer reformas de pomares dos nossos agricultores, de uma parte. Da outra parte, para a implantação das fábricas para a transformação da castanha e também do pedúnculo em suco. Como entidade que tutela o aspecto de caju na Guiné-Bissau, estamos muito interessados, juntamente com o governo, por isso aí fomos para o Brasil no início do ano de 2022, no mês de janeiro, conseguimos interagir e assinar a cooperação técnica com os nossos parceiros na pessoa da empresa Caju Tropical do Brasil, que ajudaram a fazer reforma em Côte d'Ivoire e neste momento estão a fazer reforma em Benin. Garantiram que estão aptos para ajudar a reforma de cajueiros na Guiné-Bissau. Da sua recente visita ao Brasil, o presidente do Conselho da Administração da ANCA fala de novas variantes de sementes para substituir as atuais no país. A atual variante que nós temos são variantes de séculos e séculos. Então, não dá um bom rendimento como deveria dar. A nova variante vão fornecer sementes e nós vamos fornecer também aos agricultores para começar a substituir as velhas pelas novas. E isso é um ganho. Queremos ver o setor de caju desenvolvido, não politizado, como muitos estão querendo. Nós estamos a trabalhar como técnicos. A ANCA é uma entidade técnica, laboratorial, que zela pela qualidade do castanho de caju antes de deixar o país, através da certificação da qualidade. Nenhuma outra entidade existe no país para aquilo. É só a ANCA. A ANCA perspectiva é introduzir reformas no setor de maior rendimento econômico nacional. O coletivo No Cor da Guiné promoveu na Casa dos Direitos o lançamento oficial desta iniciativa. O propósito é de promover a afirmação e valorização dos quadros nacionais. A iniciativa é dos jovens quadros nacionais que criaram o coletivo No Pensa Guiné para lutar na afirmação e valorização dos quadros nacionais. Neste âmbito, o coletivo promove lançamento oficial desta iniciativa, onde debateram temas como a língua portuguesa no currículo escolar. Vamos condicionar a competência dos guineenses a falar uma outra língua que não é a língua deles. Logo, o que é que eu estava a dizer? O perfil da competência pública reduz. Não é porque não tem competência, porque reduz, porque na língua que ele vai exprimir, provavelmente não será a língua que ele conhece. Como estava a dar exemplo de jornalista. Se não dominar 12 mil vocabulários, como é que você consegue escrever na outra língua? É necessário investimento na educação para poder também nos garantir, pelo menos o básico, para poder competir, porque a questão da língua francesa e inglesa não é um problema só subregional, mas são línguas que são adotadas no contexto mundial das Nações Unidas e acabam por ganhar uma certa notoriedade e também preponderância face, por exemplo, ao português. O administrador da Universidade Colinas de Boé, Geirson Coino, deu a sua contribuição sobre a matéria.
É importante aumentar a carga horária e investir na formação e dos professores de língua francesa para que realmente a Guiné-Bissau possa preparar melhor para uma integração de verdade. A segunda questão não tem só a ver com a mudança do nosso currículo em termos linguísticos, mas que nós começamos a perceber de que temos que conhecer outras culturas onde nós estamos inseridos. Temos que ter a coragem, a nível do Ministério da Educação, de dizer de que realmente a nossa sub-região está a desgastar a Guiné-Bissau em todos os sentidos. Nós temos que fazer com que os nossos governantes reagem por causa deste impedimento que leva com que muitos guineenses formados e com competência não conseguem ter um bom emprego, não conseguem formar família e não conseguem ter um bom revenu que lhes permite realmente de ter uma qualidade de vida comparável com os seus colegas que estudaram no Senegal ou que estudaram noutros países francófonos. Jovens quadros guineenses criaram o coletivo No Pensa Guiné para darem voz aos que não têm. E o porta-voz do coletivo, Amiel de Carvalho, disse que o governo deve refletir profundamente sobre a forma de ensinar a língua portuguesa. Segundo o porta-voz do coletivo, entenderam que deve dar oportunidade aos que não conseguem exprimir-se. Essa é a razão que os levaram a criar este coletivo. Bem entenderam que devem deixar de pensar neles para pensar no coletivo, quer dizer, para pensar nos guineenses, para dar oportunidade aos que não conseguem exprimir-se em línguas ou não têm campo, ou seja, ação ou espaço para melhor se exprimirem. Então, o coletivo vai-se aparecer, ou está a aparecer, no sentido de dar voz aos que não têm voz. Amiel de Carvalho falou porque escolheram a língua portuguesa para ser debatido entre os convidados. Estamos a debater a hegemonia das línguas francesa e inglesa na Guiné-Bissau, em detrimento ao português, sobretudo no mercado de trabalho, porque sabemos que ultimamente vê-se mais anúncios de emprego, vagas de emprego em inglês ou em francês, ao passo que a Guiné-Bissau é um país lusófono, e o que se deve falar é a língua portuguesa. Também aproveitou a ocasião para chamar a atenção do governo na forma como a língua portuguesa é ensinada nas escolas. O Estado da Guiné-Bissau deve refletir profundamente sobre a forma de ensinar o português, mas também não esquecendo que estamos na evolução e precisamos também ter conhecimentos sobre as línguas francesas e inglesa, que atualmente, ou já desde sempre, né? A língua inglesa é sabido que é a língua do business, é a língua do business internacional. Quando se quer impor em qualquer que seja território, o conhecimento da língua inglesa, sobretudo, dá uma vantagem. Então, não devemos esquecer e não devemos deixar de lado o ensinamento dessas línguas. Mas o que achamos é que, no momento, como não é dado estas competências, não deve ser exigido um cidadão guineense a aperfeiçoar-se em francês e em inglês para poder conseguir o emprego. Isto achamos, ou seja, o coletivo acha que é uma forma discriminatória que está a ser visto na Guiné-Bissau. O coletivo No Pensa Guiné garante que tem vários projetos benéficos para o país. Estão em curso as obras de reabilitação pontual da Avenida do Brasil, em Bissau. A iniciativa é do Fundo de Conservação Rodoviária. A Direção-Geral do Fundo da Conservação Rodoviária faz uma intervenção pontual na Avenida do Brasil para reduzir a demora e desconforto naquela via. A iniciativa em causa é o resultado de várias solicitações e encontros entre responsáveis desta instituição, sindicatos e entidades que atuam no setor dos transportes no país. De acordo com o diretor-geral do Fundo da Conservação Rodoviária, a execução da obra está a ser feita com fundos próprios, tal como acontece com as obras de reabilitação da Ponte Crato em Cacoma. Igualmente, a ocasião serviu para Mamacei Dialó falar das necessidades e vantagens do pagamento de taxas de circulação automóvel na manutenção e reabilitação das vias e estradas do país. Pouco menos de 3 meses da sua intervenção na Avenida Corcaçou, a Direção-Geral do Fundo da Conservação Rodoviária faz uma intervenção pontual na Avenida do Brasil.
Vítimas do desabamento de prédio de 2 pisos no bairro de Kuntum clamam pelo apoio. Pedem a intervenção das autoridades do país. 4 dias depois do desabamento do edifício de 2 andares no bairro de Kuntum, a situação mantém-se na mesma, sem qualquer intervenção das autoridades ou buscas nos escombros. A inércia das autoridades municipais, curiosidade das pessoas e a angústia das vítimas são fatores evidentes no local. Marinho Semedo Tavares, empresário e inquilino há 2 meses, diz estar desapontado com as autoridades do país e do proprietário do edifício já em ruínas e sustenta ter perdido somas avultadas. Desapontado com as circunstâncias, Sálio Balde, empresário da área da mecânica, afirma ser cumpridor das obrigações fiscais com o Estado guineense e apela à solidariedade do mesmo e da classe empresarial. Embora sem forças, as vítimas continuam firmes em busca de soluções que permitem recuperar alguns bens materiais, caso ainda restam dos destroços. Restos mortais do combatente da liberdade da pátria, Luís Oliveira Sanca, foram a enterrar em Mbulama, sua terra natal. O funeral contou com a participação de familiares, amigos, políticos e também membros do governo. A cidade histórica de Mbulama recebeu os restos mortais do seu filho irrégulo, Luís Oliveira Sanca, logo a partir do porto local. Honras militares, mulheres vestidas a rigor, familiares, amigos, políticos, acompanharam a urna que transportava os restos mortais do homem que lançou a pedra nos alicerces da diplomacia guineense até a residência da família Oliveira Sanca, ou simplesmente a família Pussa. Depois de todas as cerimônias tradicionais, Mbulama e os seus filhos, amigos e familiares, camaradas do seu partido Madem G15 e alguns membros do governo acompanharam a urna de Luís Oliveira Sanca até o cemitério local, que acabara de reconstruir e onde foi aberta a sepultura, sua última morada. O governador da região de Mbulama, Bijagós, Fernando Ié, lamentou e falou de uma grande perda. Braima Camará, recentemente reeleito coordenador nacional do Madem G15, marcou a sua presença em Mbulama, no último adeus daquele que considerou de um pai. Farida Pires, a viúva do malogrado, sublinhou que Luís Oliveira Sanca, seu esposo, foi um homem trabalhador. Em representação do governo, Dionísio Cabi, ministro da Indústria e dos Recursos Naturais, realçou a personalidade política de Luís Oliveira Sanca como homem de Estado. Alguns amigos, ao falarem do combatente da liberdade da pátria, Luís Oliveira Sanca, tiveram a convergência em opiniões. Sanca foi um homem trabalhador, corajoso e sempre frontal. O seu filho, Domênico Sanca, diretor-geral das alfândegas da Guiné-Bissau, afirmou que as pisaduras e os valores do seu pai como homem são exemplos para seguir. Em Mbulama, alguns membros do governo de Nuno Gomes Nabian marcaram a presença no último adeus a Luís Oliveira Sanca, que foi várias vezes membro de sucessivos e diferentes governos da Guiné-Bissau. Correios são viáveis e conseguem, como antes, alavancar a economia nacional. Afirmação do presidente e diretor da instituição, cujo Dia Mundial assinala-se. Na data em que se celebra o Dia Mundial dos Correios, o presidente desta empresa estatal fala em viabilidade e sobre os empréstimos feitos pelo Estado guineense. Nós é que sustentávamos a embaixada da Guiné-Bissau em Portugal e nunca o Ministério das Finanças se dignou de reembolsar esse dinheiro aos Correios em pesos. E depois havia empréstimos aos funcionários públicos do Estado, os empréstimos da Caixa Econômica Postal. Dava-lhes dinheiro e depois o Ministério das Finanças descontava nos salários, que era para devolver à Caixa Econômica Postal. Mas nunca não fizeram isso. Ficaram com, o Ministério das Finanças descontava e ficava com o dinheiro todo. Portanto, isso tudo ficou constado. E depois não pagaram. Não pagaram esse dinheiro e nós ficamos
perdemos essas ações, de cerca de $1 milhão. Os restantes, quase 4 milhões e tal de euros de ações foram vendidos. Por quê? Não sei, ninguém sabe. Portanto, até hoje ninguém sabe quem vendeu as ações, quem ficou com o dinheiro, mas só foram vendidas. Portanto, a partir do momento que o Correio já não tem nada, pronto, o Estado desligou-se completamente dos Correios. Ainda há sobreviventes numa situação penosa que arrastam por vários anos. Mas existe um plano, nós fizemos um plano de desenvolvimento do serviço postal, do setor postal, que submetemos ao governo e depois submetemos uma parte ao banco. O banco aceitou financiar. O Banco Mundial? Não, o banco Ecobanco. Autorizou, pronto, está de acordo para financiar, mas é necessário a autorização do governo. O governo tem que autorizar. Portanto, essa autorização ainda não chegou. Por quê? Bom, não sei, demora. Há outros. Mas o diretor desta empresa estatal revela que... Mas só para pôr os Correios a funcionar e a voltar a entrar na cadeia logística. 3.500 para levar uma carta, se você for a DHL, vai pagar 70 mil. Portanto, o cidadão comum não pode. Eles todos recorrem a DHL. E o próprio Estado também não tem dinheiro, mas se quiser mandar correspondência para fora, obriga-se a ir a DHL. Quando tem os Correios que é do próprio Estado que eles podem utilizar. Recorda-se que os Correios, sendo uma empresa estatal, possui taxas mais baratas para envio de encomendas ou correspondências, mas que no momento não opera. Será que existe alguma razão à volta desses problemas? O diretor dos Correios lamenta a situação em que se encontra a empresa estatal. Pede aos funcionários que se reflitam sobre a efeméride. Celebra-se o Dia Mundial dos Correios numa altura em que os Correios do país encontra-se estagnado pela Carta de Conforto, disse. A Carta de Conforto, quem introduziu, quem iniciou essa negociação com o Ecobank não foram os Correios, foi a tutela. O Ministério é que fez esse Na altura, quem é que estava na tutela? Era o engenheiro Jorge Mandinga. Portanto, não foi só o projeto dos Correios, foram vários projetos de várias instituições desse setor, do setor dos transportes e comunicações. Mas o banco não pode financiar tudo. Escolheram aqueles que acharam que eram projetos mais bem apresentados e que davam um conforto, que era mais em termos de viabilidade. Escolheram os Correios. O projeto para o relançamento da empresa das telecomunicações estima-se em mais de 2 bilhões de francos CFA e considera-se que é viável. Os investimentos é cerca de 3 bilhões de francos CFA para fazer os Correios voltarem a estar no mercado e para permitir aos outros países para incluir os Correios na lista, no sistema da cadeia logística, porque nesse momento apagaram os Correios completamente. Nós tivemos o cuidado de separar aquilo que era para o relançamento da empresa, o investimento, e daquilo que eram as dívidas atrasadas, porque emprestar dinheiro para pagar dívidas não é uma boa política. O objetivo principal é investir e pôr os Correios a funcionar. Se o investimento vier e for bem gerido, e o banco vai ajudar a controlar esse dinheiro para garantir que o retorno, então, de acordo com o que está escrito no projeto, foi bem analisado, então existe ainda uma margem muito boa de que o projeto é viável. Especialista na administração postal entende que não tem clima para celebrações
dada a situação de penúria em que se encontram. Felizmente, já há alguns anos para cá, não tem havido celebração nenhuma, dada a situação de penúria em que os Correios vivem atualmente. A TGB tentou obter a reação do Ministro dos Transportes e Telecomunicações sobre as questões levantadas à demora da assinatura da Carta de Conforto que relançaria esta empresa estatal, mas sem sucesso. Fica assim completa a primeira parte desta edição do Telejornal. Obrigado pela atenção e até a parte. Frepagna realiza o seu segundo congresso. O lema é Transformação de Estado e Desenvolvimento. 1.500 militantes, vindo de diferentes regiões do país, bem como sub-regiões, tomaram parte no segundo congresso do partido Frepagna. Segundo o presidente da comissão organizadora, os trabalhos que estão sendo feitos neste momento é preparação para eleições legislativas para o dezembro do ano em curso. Os delegados estão a trabalhar para corrigir os erros das outras campanhas eleitorais, para que deste ano seja diferente. Assim, vai-lhes permitir que o partido saia vencedor no dia 18 de dezembro do corrente ano. Com um único candidato, Bassirou Dia, o partido vai estar mais fortificado para poder vencer nas urnas. Ainda Pedro Mendes garante que o Frepagna é um partido patriótico que vai trazer mudanças no país. De recordar que este é o segundo congresso realizado pelo partido Frepagna sob o lema Transformação de Estado e Desenvolvimento. O Manifesto do Povo realiza o seu terceiro congresso. Apela à consciência das mulheres e da juventude na hora da votação. Na sequência da realização do terceiro congresso do partido Manifesto do Povo, o único candidato, João da Costa, disse que os 150 delegados que participaram no congresso vão trabalhar arduamente para embate eleitoral. A nossa satisfação é trazer os nossos militantes que estão nas tabancas mais longínquas para partilharmos juntos, para sentirmos até que ponto apropriaram-se do partido nas diferentes tabancas, qual o trabalho que está a ser feito, qual é a avaliação que fazem do mandato anterior e partilharmos nessa apresentação de nova moção de estratégia os pontos de vista de diferentes delegados. A principal estratégia é que chegamos de acordo de que andar sozinho não é o caminho. A união de força é que vence. João da Costa não fecha a porta aos outros partidos políticos que têm a mesma ideologia política. Abrir portas a entendimentos políticos, abrir portas à convergência de ideias, ver os partidos que têm ideologia e projetos similares aos do Manifesto do Povo, sem prejudicar os pilares fundamentais que o Manifesto defende, para, em conjunto, podermos rumar para o futuro e mudar o paradigma do país. O presidente aproveitou a ocasião para chamar a atenção das mulheres e jovens na hora da votação, que votem pelo melhor projeto, não para os bens materiais. Os guineenses têm que chamar a si mesmo a responsabilidade e pôr mão na consciência. Não são os partidos políticos fechados nessa sala, num congresso como isso, que vão mudar o rumo do país. É a sociedade em geral. E a sociedade tem essa responsabilidade. Os partidos políticos têm a responsabilidade de apresentar os projetos, apresentar propostas, apresentar ideias. Ouvir essas ideias sempre são ideias vindas da sociedade. A juventude tem que pôr mão na consciência. Velar e zelar pelos interesses do país. Deixar de lado a ilusão de carros tundras e outros. Deixar de lado a ilusão de bens materiais.
pôr as suas capacidades a serviço do país, a serviço de desenvolvimento. 150 delegados participaram no 3º Congresso do Partido Manifesto do Povo, sob o lema Reorganização, Afirmação do Partido. Juliano da Silva foi eleito pela 3ª vez consecutiva presidente da Associação Guineense dos Jornalistas Desportivos. 28 delegados participaram na Assembleia Geral da organização. 27 dos 28 delegados escolhidos votaram a favor da reeleição do candidato Juliano da Silva para mais 4 anos à frente da Associação Guineense dos Jornalistas Desportivos, tendo apenas um voto nulo. Venha juntar ao projeto que é o nosso, porque temos compromisso técnico e moral com o país desportivo, é porque não as gerações vindouras. Enquanto dirigente máximo e fundador número 1 da Guijot, não há vencedor nem vencidos em qualquer ato eleitoral. A junção do esforço de cada um de nós, com a humildade, podemos contribuir no desenvolvimento do desporto da Guiné-Bissau. Vamos assim lutar até o fim para que haja transparência, igualdade e direito de formação a cada um de nós por nível dentro da imprensa desportiva guinense, padrão da nossa criação. Ao Ministério da Comunicação Social, Direção-Geral de Desporto, Comitê Olímpico e restantes federações que contam com a Guijot como parceiro semelhante, na semelhança da Federação de Futebol da Guiné-Bissau. O presidente reeleito pediu união de esforços para levar avante a organização desportiva. Humildemente, dou a minha capacidade intelectual para que a Guijot se granjeia, marcando passo gigantesco, firme e seguro, rumo ao Concerto de Nações, como parceiros similares. Mas para que isso aconteça, é preciso paz, tranquilidade e vontade de contribuir, seja financeiramente ou da participação moral de cada um de nós, bem como do apoio material e bem-sucedido. Caros amigos, problemas internos de qualquer organização trata-se no fórum da mesma. Ora, nas rádios, nunca, mas nunca se resolve. Complica-se a situação que a priori era simples, passando para complexo de grau elevado de agudização. Pela 3ª vez consecutiva, Juliano da Silva dirige a Associação Guineense dos Jornalistas Desportivos. Da televisão da Guiné-Bissau chegou o telejornal com emissões projetadas ao seu televisor através de Nhacra, Gabu e Catió. Obrigado pela atenção, boa noite e não vamos dizer até amanhã, pois ainda havemos de estar consigo logo às 21 horas. Fique bem e até às 21.